Oi, eu sou a Ana Lu, Oi, eu sou a Amanda. e esse é o Só Mais Uma Coisa. Você que se coloca na posição de vítima? Esse é um dos grandes questionamentos e que eu acho que muito provavelmente a resposta vai ser sim. E assim, tá tudo bem, isso não é um julgamento, porque eu muitas vezes me coloco na situação de vítima e a Ana Lu também. Mas a gente queria falar um pouquinho sobre isso, sobre o que é se colocar nessa posição, o que é o vitimismo, o que ele faz com a gente. E eu acho que a gente tem, enfim, vem de um lugar de talvez uma falsa sensação de que ele acaba sendo positivo em determinadas situações, principalmente nas sociais, assim, sabe? Eu e a Ana Lu, a gente tem perspectivas diferentes, mas também muito próximas do vitimismo e também das reflexões que a gente faz em cima dessa situação. E eu acho que, tipo, vai ser legal a gente trazer um pouco disso, uma perspectiva um pouco, às vezes até repetida, mas eu acho que, enfim, tem muitas nuances que a gente pode discutir, assim, nesse episódio sobre ser vitimista e algumas reflexões que eu só fui ter muito mais tarde na minha vida, assim, de realmente entender que, às vezes, o papel de vítima não era positivo pra mim, da forma como eu achava que era. E, enfim, consegui mudar algumas coisas na forma como eu me enxergava também na minha vida, como mais protagonista e, enfim, responsável pelas coisas que eu faço. E isso me ajudou muito a amadurecer e a crescer até a relação como eu me enxergava, assim, como pessoa. Exato, que nem a Amanda falou, eu me relaciono muito com esse tema. Eu tô constantemente me fazendo de vítima, ou mesmo na minha cabeça, assim. Não é pros outros, quando eu conto uma história, assim, eu sempre quero puxar um pouco a simpatia das pessoas, e às vezes eu faço a situação parecer um pouquinho pior do que ela realmente é. Mas na minha própria cabeça, eu também, tipo, quando eu tô no transporte público lotado, eu olho pra mim e eu fico tipo, nossa, coitada de mim, entendeu? E eu faço muito isso. E, gente, eu não sou nenhuma coitada. Vocês sabem bem que eu sou uma burguesa. Eu não sou nenhuma coitada, eu tomo banho quente todos os dias, eu tenho comida posta na mesa todos os dias. Então é um exercício constante que eu tenho que fazer de, cara, sai e desce, entendeu? E você entrar nesse ciclo de vitimismo é muito perigoso, porque faz com que você fique confortável nesse lugar de vítima. Isso é uma coisa que a gente vai falar um pouco mais ao longo do episódio, mas você se coloca numa mentalidade de as coisas acontecem comigo e, portanto, eu sou uma coitadinha, só que não tanto de eu aconteci com as coisas, eu aconteço com as coisas, então eu posso sair desse lugar, possivelmente, entendeu? E não sei, é um pouco isso. Eu acho que tem um episódio da Lala Brandão, inclusive, que ela fala da teoria do tá barato, que pra mim foi um tapa na cara, nesse contexto, assim, de sempre botar na situação de vítima. Ela me deu um tapa na cara e falou, cara, essa mentalidade não tá te fazendo bem. Vamos pensar um pouquinho na teoria do tá barato, que a gente também pode falar um pouquinho mais ao longo do episódio, caso vocês não tenham escutado o episódio da Lela. Mas eu achei isso muito importante. Então, se você é uma pessoa que tá constantemente se colocando nesse lugar e tem essa mentalidade, eu acho que esse episódio seria muito interessante pra você. E também a gente queria fazer um disclaimer, que de vez em quando você é a vítima também. E a gente sabe que a maior parte dos nossos ouvintes é mulher, então a gente também é botada nessa situação de vítima pela sociedade. Talvez você também faça parte de outra minoria da sociedade e você também é vítima pelo contexto social, assim, que você vive. E também você tá numa situação muito chata mesmo, que você tem todo o direito de se fazer de vítima, mas eu acho também que a gente vai falar de muitas situações aqui nas quais a gente se coloca no lugar de vítima, mas se você foi colocada por uma situação externa que você realmente é vítima, às vezes também a sua mentalidade pode ser readequada pra você lidar com essa situação que de fato tá chata da melhor maneira possível. Sim. Eu acho que é fazer esse disclaimer de diferenciar vitimismo de vítima, né? Tipo, é Uhum. importante entender. Eu acho que o vitimismo ele é mais uma mentalidade do que uma situação em que você se encontra, assim. Até explicando um pouco isso, tipo, eu e a Ana Lu, a gente ainda fala de um lugar de muito privilégio. Como a gente sempre fala do nosso recorte de classe e raça, a gente ainda usufrui de muito privilégio. Muitas das dores que várias pessoas, enfim, de outras situações e de vulnerabilidades passam é completamente diferente essa questão. Mas eu acho que o vitimismo ele vem muito de um lugar da forma como você se enxerga naquela situação. E isso muda absolutamente tudo, porque o vitimismo ele nos coloca num lugar muito passivo, de tipo, putz, fizeram isso comigo, isso Sim. aconteceu comigo, que coisa chata e coitadinha de mim. Tá, mas e o coitadinha de mim e o quê? Tipo, o que você vai fazer a partir disso? Tipo, você vai ficar sentado e vai ficar esperando alguém te salvar? Tipo, spoiler, ninguém vai te salvar na sua vida.
Ninguém vai vir Uhum. cuidar de você, ninguém vai, enfim, resolver os seus problemas por você, a não ser os seus pais quando você é criança, porque depois que você cresce também, eles não vão fazer mais isso por você, entendeu? Só que assim, eu também não quero deslegitimar as pessoas que às vezes estão passando por momentos difíceis, sabe? Principalmente, sei lá, dando um exemplo por um luto. Tipo, isso realmente é uma situação em que a pessoa, tipo, cara, tá desnorteada, ela é uma vítima da situação em que ela tá passando. Ou enfim, alguma coisa muito ruim aconteceu com ela precisa lidar com aquilo. Mas também é uma coisa muito importante que eu aprendi até, enfim, por já ter passado por algumas situações em que eu fui vítima, eu acho que isso também foi algo que me ensinou muito, até não ser tão vitimista, porque eu acho que eu passei por situações reais sendo vítima, foi eu entender que, tipo, putz, tá, aquilo aconteceu comigo, eu preciso chorar, eu preciso, enfim, entender o que tá acontecendo, refletir, tipo, sofrer. Às vezes a gente precisa sofrer, às vezes a gente precisa, enfim, curar aquelas feridas para que elas se tornem cicatrizes, mas o que acontece quando a gente tem uma cicatriz? A gente continua a vida. Tipo, a nossa pele, ela se cura pra gente poder continuar caminhando, sei lá, você cortou o seu pé, depois você cria uma cicatriz ali, a cicatriz é literalmente pra te proteger das próximas situações em que aquilo for acontecer de novo. Então, o que eu aprendi, tipo, com essas situações de vítima é que elas realmente deixaram cicatrizes em mim, mas eu consegui, a partir delas, seguir com a minha vida. E eu sei que, por mais que eu tenha tido apoio em muitas das situações que eu passei, apoio psiquiátrico, psicológico, isso até, enfim, fazendo esse disclaimer também, porque eu sei que às vezes a gente precisa de uma ajuda a mais, a depender da situação que a gente tá passando. Eu sei que isso foi sempre uma coisa que os profissionais falaram. Esse tratamento, essa evolução, 50% é o medicamento, é o psicólogo, enfim, o tratamento que você tá fazendo, mas 50% é você. Tipo, você vai ter que escolher sair dessa situação, você que vai ter que ver se aquilo faz sentido ou não, ou, enfim, conseguir se levantar e querer se levantar, sabe? E assim, realmente, tipo, é quando a gente cresce, é quando a gente vai lá e levanta e passa por aquela situação em que a gente era vítima. E, tipo, se tira desse lugar vitimista e triste de ficar chorando aos pitangas. E que, assim, às vezes tem um espaço, mas às vezes a gente precisa seguir a nossa vida, sabe? Não dá pra gente ser só a vítima na nossa vida. Exato. Eu acho que. Enfim, eu vou falar um pouco sobre o episódio da Lela Brandão na teoria do tá barato. Que foi o tapa na cara, assim, que eu precisava pra tentar fazer esse exercício de ver o copo meio cheio e não o copo meio vazio. Eu sinto que às vezes, quando você, que nem eu, se bota tanto no lugar de vítima, você fica tão acostumada a ver o copo meio vazio que ver o copo meio cheio é muito difícil. Então, me pegar, me botando nesse lugar e vendo o copo meio vazio e meio que parar. A Lela, ela deu um exemplo de. Meu, ela tava passando por uma situação muito difícil, a mãe dela foi diagnosticada com câncer, e realmente a vida colocou ela nesse lugar de vítima. E ela usava muito essa frase quando a mãe dela tava passando pelo tratamento. Porque, por exemplo, pra você tratar um câncer de mama, às vezes você tem que remover a sua mama. Gente, o que deve ser muito difícil, você perder uma parte do seu corpo. Mas aí a Lela pensava, meu, perder uma parte do meu corpo pela minha vida tá muito barato. Como se fosse uma relação de troca mesmo. Então, pra eu conseguir viver, eu vou ter que abrir mão de uma parte do meu corpo, tá muito barato. E eu tento aplicar isso para situações mais básicas da minha vida. Então, eu dei esse exemplo do transporte público, beleza, vamos lá. Pra eu criar uma carreira de sucesso, pra eu ganhar o meu dinheirinho aí no final do mês, eu tenho que pegar esse transporte público lotado? Gente, tá barato também. É um esforçozinho que eu tenho que fazer no meu dia a dia pra, enfim, criar uma coisa maior que eu, que vai ser minha carreira. Enfim, e essa teoria do tá barato, meu, é uma coisa que a Lela fala que ela fala muito na vida dela, que tal coisa acontece, tá barato. E é uma coisa que eu aprendi que eu tenho que começar a falar na minha vida, entendeu? Vou imitar a mãe da Lela Brandão? Sim, mas é uma coisa que eu quero começar a falar pras pessoas ao meu redor, entendeu? É uma mentalidade que eu quero colocar na minha vida, porque, nossa, gente, essa situação de se botar no lugar de vítima e a vida sempre acontece com você é um lugar muito perigoso, assim. E eu já contei aqui várias vezes pra vocês que, enfim, eu acho que eu tenho um pouco de dificuldade de tomar controle da minha própria vida. Isso é uma das partes da minha vida adulta que mais foram desafiadoras. Eu falei um pouco disso no episódio sobre coragem, né? Que, nossa, meus pais sempre tomaram decisões por mim. E agora que eu tenho que tomar as decisões por mim? Eu não sei tomar decisões. Então, eu acho que nisso de me ver como adulta, eu tenho que ver que não, a vida não acontece comigo. Eu também acontece com a vida. E sair desse lugar de estar constantemente me colocando no lugar de vítima é exatamente isso. Eu tomando controle da minha própria vida e falando, tipo, cara, sim, às vezes essa situação pode ser muito chata, mas às vezes tá barato, e às vezes
vezes eu me botei nessa situação, entendeu? De merda. Às vezes, tipo, o meu trabalho, entendeu? Tipo, eu me botei nessa situação de querer trabalhar e de ter que pegar o transporte público pra ir trabalhar no lugar onde eu trabalho, entendeu? Às vezes é uma escolha minha. E é uma coisa que faz sentido na minha vida. Se eu tô aqui é porque eu quero criar uma carreira, entendeu? Então, às vezes fica tipo, meu, então é isso. Eu tomei essa escolha e vamos ter que sustentar, entendeu? Ou às vezes é a situação de ficar tipo, então às vezes eu quero tomar outro rumo aqui. Então, às vezes não. Se, enfim, o objetivo final não faz sentido, então a teoria do tá barato não vai funcionar, entendeu? Porque, enfim, se às vezes é uma carreira que eu não tenho mais interesse, não vai fazer mais sentido eu me esforçar tanto pra isso, pra alcançar um objetivo que eu não quero. Não vai estar mais tão barato, vai estar caro eu fazendo esse baita esforço pra algo que eu não quero. Então, ai, gente, nossa mãe, ela é incrível. Ela, enfim, mudou muito a minha mentalidade, mas, enfim, é meio isso que mudou a minha vida e que eu queria falar aqui pra vocês. Amanda, não sei se você quer complementar alguma coisa. Eu só queria dizer que eu amo muito esse episódio. Esse é meu episódio favorito da Lela, tipo, com certeza, assim. Eu lembro que quando eu escutei, eu tava passando por uma época muito difícil, assim. Eu tava fazendo uma transição de carreira. Era uma época que, tipo, realmente eu estava num lugar que eu estava me fazendo muito de coitada pra mim mesma. E, assim, isso é uma coisa que eu também tava falando pra Ana Lu, que geralmente eu, internamente, eu não me coloco muito na situação de vítima, porque eu já sei que isso é um lugar perigoso pra mim. Porque geralmente, tipo, quando a gente faz isso, a gente entra meio que num buraquinho, né? E a gente fica ali. Tipo, é muito difícil a gente sair. Então, geralmente, eu não entro nessa mentalidade de me colocar de vítima. Eu faço mais isso quando eu vou falar pras pessoas a história, porque eu quero chamar atenção. Porque isso também é uma coisa que a gente tem que falar. Tipo, as pessoas dão mais atenção pra vítima do que pra pessoa que não é vítima. As pessoas passam mais pano pra pessoa que é vítima. Elas dão mais coisa pra vítima. Tipo, a vítima, ela tem alguns determinados privilégios, entendeu? Só que a gente precisa entender que privilégios são esses se a gente realmente quer eles, né? E esse episódio da Lela, ele realmente, tipo, também me gerou muitas reflexões, porque foi numa época que eu tava passando por um momento muito difícil de me colocar em lugar de vítima. E quando ela falou esse negócio do tá barato, foi algo que me ajudou a me reerguer e a me tirar desse lugar de vitimista, assim, não de vítima, mas de vitimista. Eu lembro que, tipo, ela falava no começo do episódio, assim, tipo, talvez esse episódio seja pra você, mas pra um número muito reduzido de pessoas, mas é uma coisa que tá entalada em mim e eu preciso falar. E aí, quando ela falou isso e ela começou a falar do episódio, eu fiquei tipo, meu Deus, parece que isso foi feito pra mim, pro momento que eu tô passando. Então foi um episódio que, assim, eu tenho muito no meu coração, mas uma reflexão que eu acho muito legal também dessa teoria do tá barato é que às vezes as coisas estão caras, entendeu? Só que aí, o que tá caro, você também é protagonista de se tirar nessa situação, entendeu? Por exemplo, imagina, o mesmo exemplo que a Ana Lu falou, nossa, putz, ir pro trabalho, né, de transporte público lotado, aquele perrengue, não sei o quê. Será que vale a pena? Será que vale a pena esse esforço todo que você tá fazendo? Ou será que tá na hora de você recalcular a rota e mudar a sua vida? Tipo, eu acho que isso também é uma reflexão muito importante da gente fazer, porque às vezes a gente é vítima mesmo, e às vezes a gente precisa se tirar daquele lugar. Às vezes a gente não precisa engolir o choro e seguir, sabe? Às vezes também é uma ferramenta de reflexão esse negócio do tá barato, porque às vezes as coisas vão tô caras. Às vezes você refletir sobre uma coisa no seu dia que é muito ruim, falar, putz, será que isso aqui tá valendo a pena? Não, tá compensando, não tá? E às vezes não vai tá compensando, mas aí pelo menos você vai conseguir ser um agente ali e falar, tá bom, então agora o que eu vou fazer pra sair dessa situação? Retirar esse peso da minha vida, sabe? Aí realmente se colocar nesse lugar de protagonismo. Mas uma coisa que eu queria começar falando aí, tipo, já partindo pra uma outra parte, é sobre realmente essa parte de ser confortável estar no lugar de vítima. E eu acho que, assim, é muito difícil, porque, assim, na nossa cabeça, eu acho, tipo, o nosso cérebro, eu acho que ele entende o vitimismo como, tipo, uma ferramenta de sobrevivência também, porque eu acho que até que é. Uhum. Tipo, você se colocar nesse lugar de vítima, assim. E às vezes, sei lá, por exemplo, você tá passando por uma situação complicada, ou, tipo, aconteceu alguma coisa, sei lá, você se indispôs com outra pessoa. Às vezes você se coloca no lugar de vítima até como um mecanismo de defesa, tipo, vou desarmar outra pessoa me colocando no lugar de vítima. Porque se ela espizinhar a vítima, ela vai ser escrota, entendeu? Então, sei lá, eu vou dar vários exemplos, mas é que eu acho que esse é o lugar que eu mais me coloco em situação de vítima, sabe? É quando eu me indisponho com outra pessoa, pra eu meio que me livrar da punição e não me responsabilizar pelo que eu fiz, eu vou lá e me coloco na situação de vítima. E eu acho que, assim, acaba sendo um reforço positivo porque isso funciona. Tipo, isso é um mecanismo que faz com que as outras pessoas, tipo, eu não sei que a pessoa seja uma psicopata, elas ativem isso na cabeça e falem, nossa, coitada, é verdade. Não, eu não sabia que você tava passando por isso, então vamos ignorar tudo, toda a merda que você fez, porque você é uma vítima, sabe? E, tipo, cara, isso, assim, vou te falar,
lá, tipo, é bom no curto prazo, mas no longo prazo isso não é legal. Porque, tipo, pensa assim, você faz isso com essa pessoa várias vezes. Toda vez que ela vai, enfim, te questionar, ou, enfim, brigar com alguma coisa. Brigar não, até, tipo assim, falar que alguma coisa que você fez chateou ela, enfim. Toda vez você se coloca nesse lugar de vítima. Chega uma hora que não tem mais credibilidade o que você tá falando. A pessoa, ela só fica cansada, ela fala, cara, eu vou parar de me relacionar com essa pessoa, porque essa pessoa simplesmente não assume os BO dela, e eu não quero ter que ficar toda hora passando a mão na cabeça dela, tipo, não é uma coisa que eu quero. Então, assim, a curto prazo funciona, mas a longo prazo não funciona. Tipo, as pessoas não gostam da vítima a longo prazo. Ninguém quer ficar cercado de uma pessoa que sempre é a vítima e que todo mundo tá errado menos ela, sabe? Então, tipo, é uma falsa sensação de conforto, que foi até que eu falei pra Ana Lu, que ela nunca tinha ouvido falar, que é a piscina de cocô. Que, tipo, você tá na merda, mas é quentinho. Tipo, você literalmente está num mar de cocô, tipo assim, as pessoas não te suportam, só que, tipo, é confortável naquele momento, no curto prazo. Tipo, você já resolveu aquilo ali, então você não vai ter que se indispor mais com as pessoas, sabe? Só que, assim, a longo prazo, isso cansa, isso desgasta as relações. Então, é algo que, tipo, realmente a gente precisa olhar e falar assim, putz, às vezes é melhor eu me responsabilizar. Só que, assim, também saber se responsabilizar é no sentido de, tipo, se respeitar, não ficar se colocando pra baixo, porque também isso é uma outra forma de vitimismo, né? A pessoa vem lá e vem te questionar e você fala, nossa, sim, eu sou a pior pessoa do mundo. Nossa, eu sou uma pessoa muito ruim. Nossa, pra pessoa ficar com dó de você, não, não é. É tipo virar e falar assim, poxa, caguei no pau aqui, realmente, vou mudar de postura. Tipo, desculpa, foi mal, vamos virar a página, mas tipo, se não vamos virar a página, o que eu posso fazer pra melhorar essa situação? Isso é você ser protagonista, entendeu? Porque você realmente tá, tipo, conversando com a outra pessoa em como você pode melhorar, em como que você pode mudar e como que você pode se desculpar dependendo do que você fez, sabe? Sim. Então, essa é uma das coisas que eu queria falar sobre isso, porque eu acho que essa falsa sensação de conforto às vezes engana muito. Exato. Amiga, eu acho que eu posso dar um exemplo que ilustra bem isso, que eu já contei em outro episódio, da maquiagem da minha formatura que eu não gostei. Porque, como, enfim, eu falei que meu primeiro instinto, assim, é me colocar na situação de vítima e eu tô tentando mudar um pouco isso, exatamente com essa teoria do tá barato também da Lela Brandão, tentando mudar um pouco esse primeiro instinto. Eu não quero que seja a primeira coisa que passa na minha cabeça, ai, coitadinha de mim, entendeu? Mas ainda eu tava vendo as fotos, eu tava tipo, meu, que situação de bosta, assim, que chato eu ter passado por isso e não sei o quê. E esse exercício que eu fiz vendo essa situação foi muito importante, porque às vezes eu via situações que, sim, as coisas aconteceram comigo, às vezes eu falei uma coisa e eu não fui tão bem interpretada, mas mesmo assim eu pensei, tá, eu não fui muito bem escutado ou interpretado aqui, mas eu poderia ter falado alguma coisa depois que eu vi que a maquiagem não tava do jeito que eu queria. E, enfim, isso foi um exercício muito importante de pensar, tipo, ok, eu posso até não ter sido muito bem escutada naquela hora, mas eu perdi a oportunidade depois de ter me imposto e de. Imposto? Imposto! E ter, enfim, falado alguma coisa. Então, eu assumi a culpa, entendeu? Mesmo que em algum momento, ok, não tenham me escutado direito, eu assumi completa, tipo, 100% do BO, entendeu? De não ter gostado da minha maquiagem. Porque eu deixei de falar algo, entendeu? Eu acho que isso ilustra bem isso que você falou. Eu poderia muito ter ficado numa situação de coitadinha de mim. A minha maquiadora errou, entendeu? Não me escutou direito, e é isso. Gente, não. Eu poderia ter falado alguma coisa, eu não posso dizer com certeza. Inclusive, digo com certeza que não, entendeu? Não foi culpa dela. Ela falou, meu, me fala aí se você não tá gostando, e eu não falei, entendeu? Então, mas eu poderia muito ter me botado nessa situação de vítima, e eu acho que, enfim, crescimento, né, garotas? Mas, enfim, eu acho que ilustra bem esse exemplo seu, amiga. Sim. Assim, eu não vou falar que é fácil. Muitas vezes, tipo, é difícil a gente se responsabilizar pelo que, que a gente faz, mas pelo que a Ana Lu tava falando também, é que, tipo, cara, sei lá, também se responsabilizar pelas coisas é algo que tem tantos ganhos no sentido até de autoestima, sabe? Acho que isso já foi uma coisa que a gente já falou. Quando você assume o BO, tipo, você se sente capaz de, tipo, tá, então como é que eu vou sair dessa situação? Eu vou poder fazer. E tem certas situações, eu não tô querendo generalizar, porque tem certas situações em que a gente realmente não consegue, nós somos só a vítima. Tipo, não tem o que a gente possa fazer pra sair daquela situação e, tipo, que merda. Mas às vezes não, às vezes, tipo, a gente consegue fazer alguma coisa. E se colocar nesse lugar de se responsabilizar pelas coisas ruins que acontecem na nossa vida é muito importante por conta disso. Porque a gente pode olhar e falar assim, nossa, o que eu posso melhorar aqui? O que eu posso Sim. melhorar pra mim? Tipo, eu posso fazer isso? Eu posso cuidar de mim? Eu posso fazer com que a minha vida seja melhor? Que eu seja mais feliz? Sabe? Então, acho que vem um pouco desse lugar, assim, de tipo, se tirar dessa posição de vítima, de você ser protagonista pra
coisas positivas, entendeu? Ter outros ganhos muito melhores do que ser a vítima. Exato, e usando esse exemplo da maquiagem, toda essa questão da maquiagem que inspirou aquele episódio, E Se Tudo Der Errado, e fez uma epifania, assim, muito importante na minha vida, que é, cara, eu ainda vou errar, eu não sou perfeita e tá tudo bem, entendeu? Mesmo que eu tenha crescido muito nos últimos anos, eu ainda vou continuar errando e eu preciso errar pra ficar, tipo, beleza, não tô tão boa ainda nessa habilidade na minha vida, preciso trabalhar um pouco nela e às vezes eu vou errar em situações importantes, tipo da maquiagem da minha formatura. Mas a gente tá crescendo. Sim, tipo, aí o que eu queria dizer é que o que a gente espera da vítima, o que a gente vê, assim, numa vítima? Geralmente nada, assim, não é uma pessoa que gera, tipo, admiração ou, enfim, que a gente realmente respeita, até pelas histórias, tipo assim, por exemplo, pegando, sei lá, vou dar um exemplo, a Malala, por exemplo. Ela foi uma vítima de várias situações horrorosas, mas qual foi a postura dela diante o que aconteceu com ela? Não foi uma postura de, tipo, ai, meu Deus, coitadinho de mim, meu Deus, minha vida é muito ruim, eu levei um tiro na cabeça, tipo, ai, nossa, oh Uhum. my God. Tipo, ela tinha tudo pra fazer isso. Eu não estou falando que ela não poderia, ela pode fazer se ela quiser. Mas assim, eu acho que, tipo, o que trouxe muita relevância dela, tipo, de como uma pessoa, enfim, muito importante, e por ter ganhado o Nobel da Paz, por exemplo, foi que ela não se contentou com aquilo. Ela falou, mano, que vida de merda. Como que eu posso melhorar a minha e das outras pessoas, das outras mulheres? Como que elas podem chegar lá? Isso tem vários exemplos, gente, tipo, qualquer exemplo que você vê de história de pessoa famosa que veio da merda, sempre é isso. Sempre tem uma história de superação por trás e que essa pessoa não nos colocou num lugar de vítima. Tipo, ela era vítima, mas ela não se enxergava como. Ela falou, tipo, tá, eu sou uma vítima, que merda. Tipo, O que eu vou e às fazer sobre vezes isso? assim. Exato, mas o que eu vou fazer sobre isso? Então, assim, às vezes é entender um pouquinho que, tipo, putz, todo mundo se coloca em situação de vítima, mas as pessoas que não se colocam, às vezes, são as pessoas que são mais admiradas. E não tô falando, tipo, que isso é uma justificativa pra você querer sair do lugar de vítima. Você não precisa querer ser admirado por isso. Mas é isso que eu queria dizer, assim, que, tipo, realmente as pessoas relevantes que a gente conhece, enfim, tipo, não foram pessoas que se colocaram no lugar de vítima. Você não precisa querer fazer isso. Mas eu só tô falando que, tipo, isso já é um outro exemplo, uma outra coisa que justifica o quanto que se colocar numa situação de vítima não é legal. Mas eu queria fazer, tipo, um disclaimer, tipo, uma parte minha, de novo, fazendo uma lacraçãozinha aqui, que é como é ser mulher e como é muito mais fácil pra nós mulheres nos colocarmos no lugar de vítima, porque isso é sempre esperado da mulher. Tipo, a mulher sempre é a vítima, independente. E se ela não está no lugar de vítima, ela é uma filha da puta, entendeu? Tipo, a mulher que vai lá e fala assim, não, eu não vou aceitar isso, ou que vai lá e se põe de alguma forma, ela é vista como irredutível, como uma pessoa difícil de conviver, enfim. Então, é muito mais difícil pra gente, tipo, realmente, tipo, se tornar agente daquela situação. Porque a gente tem muitas pessoas fora, tipo, da nossa vida, assim, que reforçam um comportamento de vítima. Tipo, como assim a mulher não é vítima? Desde criança a gente é colocado nesse lugar, sabe? Tipo, a menina sempre é a vítima. Então também é muito difícil pra nós, mulheres, nos colocarmos no lugar de protagonista. Tipo, é difícil. Porque a gente foi ensinado o contrário. A gente foi ensinado que nós não somos protagonistas, que a gente não tem controle sobre a nossa vida, que a gente não pode decidir o que a gente quer ou não fazer. Então, assim, não querendo, tipo, julgar você também. Porque também é o que a gente aprendeu. E, querendo ou não, gera um esforço e é um exercício constante da gente se tirar dessa situação. E eu não tô falando que eu não me coloco em situação de vítima. Não, eu me coloco várias vezes. Mas ter esse pensamento consciente de, tipo, putz, isso aqui não é legal, é importante também, sabe? Enfim. Amiga, sobre isso de as pessoas não esperam nada da vítima, eu acho que é uma das coisas que mais me atrai sobre me colocar nesse lugar, entendeu? Porque, que nem eu falei, pra mim, um dos grandes desafios da vida adulta é realmente tomar controle sobre a minha vida e fazer as coisas acontecerem. Mas com a vítima, ninguém espera que a vítima faça nada acontecer, porque coitadinha dela, e elas não esperam nada e elas vão lá e ajudam a vítima. A vítima é uma pessoa que você quer ajudar, que você quer ajudar a sair da merda, entendeu? E você não espera que a pessoa levante sozinha, você tá lá pra ajudar a pessoa a levantar. E, gente, eu, que, enfim, já tô nesse lugar de tipo, meu, não sei como tomar o controle da minha vida, quero alguém pra me ajudar a levantar, é muito natural você se botar nesse lugar de vítima. Tipo, meu Deus, coitadinha de mim, alguém me ajuda, entendeu? E eu acho que também demonstra muita força, assim. Eu pensei muito enfim, na história clássica da princesa que é colocada numa torre e tá esperando um príncipe salvar ela. Se colocar na vítima, mas no lugar de vítima, se vitimizar, é basicamente isso, entendeu? Você tá esperando alguém lá te salvar, entendeu? Só que às vezes não precisa, às vezes você é seu próprio príncipe, entendeu? Você vai lá e se salva do dragão sozinha. E isso é um lacre. Mas
enfim, às vezes também não dá, às vezes você também precisa da ajuda dos outros, isso é super legítimo, mas às vezes eu percebo que eu me boto no lugar de vítima, sendo que eu posso sair daquela situação sozinha, entendeu? Às vezes nem é tudo isso e eu tô me botando, nossa, coitadinha de mim, entendeu? E sobre essa questão, enfim, de como a gente espera que as mulheres sejam colocadas na situação de vítima, primeiro que eu acho que essa história da princesa que é colocada na torre pela bruxa do mal já ilustra muito bem isso, é a narrativa que a gente escuta desde criança. Eu não tinha pensado sobre isso. Mas eu acho que ilustra muito bem isso, porque é a história que a gente escuta desde que a gente é criança, que a gente precisa ser salvo por alguém, muitas vezes por um homem, que, enfim, a gente realmente é a coitadinha que é colocada na torre. E, enfim, às vezes, sei lá, você já espera da mulher, por exemplo, que quando ela se separe de um homem, que ela seja a cuidadora principal dos filhos. Então ela é colocada já nessa situação de coitadinha pela sociedade. Coitadinha dela, ela vai ter que trabalhar e cuidar de 3 filhos, coitada. E, enfim, também todas as outras situações que a sociedade coloca a mulher pra baixo e ela se coloca pra baixo primeiro, assim, de antemão, já antecipando o movimento que a sociedade vai fazer com ela. Eu acho que sim, amiga, isso é muito legítimo. Nós, como mulheres, já, às vezes, enfim, sim, a gente se coloca muito nesse lugar de vítima e de esperar que alguém salve a gente. É um movimento muito natural, assim, que eu acho que vem do gênero, assim. Sim. Enfim, era meio que tudo isso que eu queria falar, tipo, no episódio. Não sei se tem mais alguma coisa, amiga, que você achou legal a gente passar. Acho que Me senti era meio que contemplada. essa ideia. É. Não, e é meio que a ideia de, tipo assim, isso de forma alguma esse episódio é pra, tipo, te incriminar ou falar que você é uma pessoa ruim, porque às vezes você se coloca no lugar de vítima. Porque eu também me coloco. São reflexões que eu acho que eu e a Ana Lu a gente tem até pra gente conseguir sair desses lugares, entendeu? Quando a gente se coloca no lugar de vítima. Tipo, a gente não tá falando que a gente não se vitimiza, ou enfim, que nós não olhamos e falamos, ai, coitadinha de mim. Não, a gente faz isso. Só que o que a gente acha que, tipo, enfim, dá pra você pensar, pra você conseguir sair um pouco dessa mentalidade. Acho que foi meio que essa ideia do episódio, tipo, de forma alguma julgar ninguém, porque nós somos humanos e a gente tá errando e eu não me comprometo com nada do que eu falei aqui, porque muitas vezes eu faço coisas opostas do que eu acabei de falar. Exato. Então, é meio que essa ideia, sabe? Exato. Ah, então eu só vou falar uma coisa pra concluir agora que você me fez lembrar de uma coisa. Eu lembro muito que, enfim, um episódio recente, a Amanda falou que ela tava fazendo o diário do humor e o sentimento que ela mais pensava era tranquilidade ou leveza, alguma coisa assim. E que esse ano é um ano que a Amanda quer que seja divertido. Eu não consigo conciliar na minha cabeça me botar nesse lugar de vítima e ficar pensando coitadinha de mim e ter esse sentimento constante de leveza e ter um ano divertido. São duas coisas que eu não consigo conciliar na minha cabeça. Então, enfim, alguma mudança tem que ser feita. Eu tenho que repensar as coisas aqui. Algumas coisas estão saindo caro, algumas coisas, enfim, ou tá barato mesmo e eu tenho que só, enfim, começar a ver por esse outro ângulo. Então, eu acho que é uma reflexão, assim, muito importante tentar sair desse lugar de vítima. Mas gente, eu espero que alguém estivesse precisando escutar isso aí que a gente falou. Se você precisou, escuta aí. Ou se você tem alguma reflexão que a gente não comentou, a gente também tá super a ouvidos abertos. Mas bom, amiga, qual é a sua música da semana? A minha música da semana é uma música do Emicida, se chama Amarelo. Eu escolhi ela meio que pensando nesse episódio, porque, enfim, ela é uma música com vários artistas, eles cantam, e tem um trecho que a Pablo Vittar, ela canta, que eu acho muito interessante, que eu vou quote aqui, não vou cantar, mas eu vou falar pra vocês o trecho, que é: permita que eu fale, e não as minhas cicatrizes, elas são coadjuvantes, e não melhor figurantes que nem deviam estar aqui. E uma coisa que eu acho é exatamente isso, gente, tipo, você se colocar no lugar de vítima, você se torna a vítima. E aí as outras coisas da sua vida, elas não são mostradas para as outras pessoas, sabe? E é muito sobre isso, tipo, o trecho em que ela canta, desse lugar de tipo, cara, eu sou vítima, mas eu não me faço de vítima, sabe? Eu sou outras coisas, eu posso falar sobre outras coisas, e eu tô aqui pra ocupar esses outros espaços. Então, essa minha música da semana, ela é muito boa, e, enfim, é isso. E a sua, Eu amiga? amei. Só um comentário antes. Eu gosto desse trecho que ele faz você pensar que você não se resume às suas dores. E esse exercício do vitimismo é exatamente isso. A minha música da semana é Getting Older, da Billie Eilish. Tem um trecho dessa música que eu acho que conversa muito com esse episódio, que ela diz, eu vou falar em inglês e depois eu vou traduzir. Last week, I realized I crave pity. Semana passada, eu descobri que eu desejo pity. Como é que eu posso traduzir? Pena. Que as pessoas se sintam mal por Pena. mim. Pena, isso, exato. When I retell a story, I make everything sound
sound worse. Quando eu reconto uma história, eu faço tudo parecer pior. Can't shake the feeling that I'm just bad at healing. Não consigo sair desse sentimento de que eu sou só ruim em me curar. And maybe that's the reason every sentence sounds rehearsed. E talvez seja esse o motivo que toda sentença, toda frase, soa ensaiada. Which is ironic, because when I wasn't honest, I was still being ignored. O que é irônico, porque quando eu não tava sendo honesta, eu também tava sendo ignorada. Então vem muito isso que a Amanda comentou, que às vezes você conta uma história e você faz a história parecer pior, porque você espera que as pessoas fiquem tipo, ai, Ana Lu, tadinha, que as pessoas meio que validem esse seu lugar de vitimismo que você tá se colocando. Mas às vezes, é uma coisa que não parece verdadeira e às vezes te incomoda quando você não tá sendo verdadeiro ou não reconta uma história de um jeito necessariamente verdadeiro. E, Sim. enfim, eu acho que essa música da Billie chama Getting Older, então é ficando mais velha. E pra mim, parte de eu estar mais velha é eu passar por exatamente isso que ela falou. Semana passada eu descobri que eu vou atrás das pessoas sentirem pena de mim. E por quê? De onde vem isso, entendeu? E tentar se descobrir, assim, e entender de onde vem esses lugares. Enfim, essa é a minha música da semana, também veio com uma história. Vamos pros recados finais. Boa. Gente, nós somos só mais uma coisa.pod no Instagram e no TikTok, então sigam a gente lá nas nossas redes sociais. Não esqueçam de avaliar esse podcast com 5 estrelas no Spotify. A gente tá no Spotify, no YouTube e no Apple Podcasts, então não esqueçam de avaliar a gente. Também se inscrever no nosso canal no YouTube, isso é muito importante, curtir os episódios. E no Instagram a gente tem os posts temáticos com relação a reflexões que a gente faz nos nossos episódios. E no nosso TikTok a gente tem os cortes dos nossos episódios, então se vocês quiserem compartilhar algum trecho que vocês acham interessante do que a gente trouxe aqui no podcast, tipo, por favor, vão lá e compartilhem. A gente tem a nossa comunidade no WhatsApp, que é por onde a gente lança a maioria dos nossos recados, então vocês podem saber tudo sobre o podcast por lá, então entrem lá. Os links estão todos na nossa descrição aqui do episódio. Além disso, a gente tem o nosso formulário de conselhos. Eu sempre falo dele aqui nos episódios, mas muito provavelmente eu e a Ana Lu vamos gravar um episódio de conselhos, reagindo aos conselhos que vocês colocam lá no formulário. Então, se você quiser que a gente comente sobre alguma coisa da sua vida, sinta-se super à vontade pra fazer isso. É no nosso formulário, ele tá no nosso Instagram. E também o link vai estar na descrição. E eu acho que é isso. A gente lança episódio toda quinta-feira. A gente tem as músicas da semana também, que eu publico no nosso Instagram. E a gente tem uma playlist no Spotify, se vocês quiserem escutar todas elas. A playlist já tá ficando bem longuinha. Então já tem, tipo, umas 3 horas de música pra vocês escutarem. E são todas as indicações que a gente fez ao longo dos episódios. E é isso. Até quinta-feira que vem. Até!